Amigo servidor público, foi aprovada recentemente a Lei Complementar 226, conhecida nacionalmente como a Lei do Descongela ou a Lei do Descongelamento, que trata da recomposição do tempo de serviço que ficou suspenso durante o período da pandemia da Covid-19. Se você quer entender o que essa lei realmente significa para a sua vida funcional, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar e vou te explicar com calma e de forma técnica quais são os efeitos dessa lei na sua vida funcional. Meu nome é Itamar Nascimento, eu sou advogado, mestre em Direito, servidor público e produtor de conteúdo sobre servidor público e administração pública. Para entender essa lei do descongelamento, é fundamental relembrarmos primeiro o que foi o congelamento do tempo de serviço. Então, só para lembrar, no início de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, os entes federativos passaram a adotar uma série de medidas de natureza fiscal, com o objetivo de preservar o equilíbrio das contas públicas. A principal dessas medidas foi instituída pela Lei Complementar 173 de 2020, que em seu artigo 8º determinou a suspensão da contagem do tempo de serviço dos servidores públicos para fins de concessão de diversos direitos funcionais, como, por exemplo, a licença-prêmio, os anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte, e diversos outros benefícios baseados no tempo de efetivo exercício. Aqui é importante explicar um conceito-chave muito importante, o interstício. O interstício é um período de tempo que o servidor precisa cumprir para adquirir um determinado direito funcional. Ele também é chamado de período aquisitivo. Por exemplo, o servidor tem que cumprir um determinado interstício de tempo para ter o direito à licença-prêmio, um interstício para ter direito ao anuênio, um determinado interstício para ter direito ao quinquênio e assim por diante. E o que aconteceu então? O servidor vinha cumprindo normalmente esse período de tempo quando, em 28 de maio de 2020, a Lei Complementar 173 determinou que a contagem desse tempo de interstício fosse suspensa, ficando congelada entre o período de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Isso significa que, durante esse período, que totalizou 583 dias, o tempo até passou cronologicamente, mas não foi contabilizado para fins de aquisição desses benefícios. Daí, a contagem só foi reiniciada a partir de 1º de janeiro de 2022. Assim, houve um retardamento, uma postergação da data em que o servidor teria direito a esses benefícios funcionais. Esse foi, portanto, o chamado congelamento do tempo de serviço. Agora, vamos ao ponto central desse vídeo, a Lei Complementar 226 de 2026, conhecida como a Lei do Descongelamento, que foi sancionada agora no último dia 12 de janeiro deste ano. Essa lei, amigos, foi editada justamente para revogar a vedação que foi imposta pela Lei Complementar 173, lá de 2020, e com isso retirar aquela suspensão que havia sobre a contagem do tempo de serviço. Em outras palavras, a Lei Complementar 226 permite que aquele período de 583 dias de suspensão, a partir de agora, deixe de ser um obstáculo jurídico para fins da contagem do tempo de serviço necessário para a concessão daqueles benefícios. Bom, e o que isso significa na prática? Amigos, na prática, essa lei produz dois efeitos principais. O primeiro é a recomposição do tempo congelado e o segundo, a possibilidade de um pagamento retroativo. Mas antes de explicar cada um desses efeitos, eu preciso esclarecer uma coisa muito importante aqui, que é a seguinte. O entendimento que eu vou dizer a partir de agora é um entendimento estritamente pessoal, ok? Uma interpretação particular minha em relação à lei do descongela, ok? Ou seja, pode ser que o procurador jurídico aí do seu estado, do seu município, tenha um entendimento diferente desse meu, o que é natural em direito e isso é normal, ok, gente? Então, feito esse esclarecimento, vamos então entender quais foram esses dois efeitos na minha concepção. O primeiro efeito diz respeito à recomposição do tempo de serviço para os benefícios cujos interstícios ainda estão em formação, ou seja, para os interstícios que estão atualmente em curso. Eu explico. A partir da vigência da Lei Complementar 226, ou seja, em 12 de janeiro deste ano de 2026, houve uma revogação do inciso 9 do artigo 8º daquela Lei 173 de 2020,
que era aquele dispositivo que congelava o tempo. Assim, a partir de 12 de janeiro, presta bastante atenção nessa data, deixa de existir o impedimento legal para que aqueles 583 dias sejam considerados na contagem do tempo. Porém, amigos, é importante esclarecer o seguinte: essa recomposição não altera benefícios que já foram concedidos no passado com base no congelamento, que já foram implantados. Como assim, Tamar? Amigos, vamos chamar este congelamento de pedágio, ou seja, foi um pedágio de 583 dias que você teve que pagar antes de ter o seu benefício implantado. Pois bem, quando ocorreu o primeiro congelamento, o primeiro pedágio, a implantação do seu benefício foi postergado por 583 dias. Ocorre que essa postergação repercutiu também nos interstícios subsequentes, num efeito dominó. Ou seja, esse pedágio foi se repetindo nos interstícios seguintes até os dias de hoje. De modo que, se não fosse a lei do descongelamento, você estaria pagando esse pedágio, esse congelamento, para o próximo benefício que você vai ter. Assim, os benefícios que foram implantados sob a égide da lei que congelou, implantados já com o pedágio cumprido, já se consumaram no tempo, de forma juridicamente válida. Por quê? Porque eles estavam parados pela lei em vigor. No entanto, presta atenção, como a lei vale daqui para frente, isto é, de 12 de janeiro em diante, essa recomposição pode sim impactar na contagem do interstício que ainda está sendo cumprido, que ainda está em andamento. Dessa forma, ao se considerar esses 583 dias de pedágio que não existe mais, que a partir de 12 de janeiro você não precisa mais cumprir, pode haver, na prática, uma antecipação da data de implantação do próximo benefício, sem que isso represente uma retroatividade da lei para alterar implantações já consumadas no tempo. Ué, Itamar, mas o que é então o retroativo que fala na lei? Amigos, este é o segundo efeito que eu ia falar para vocês. O segundo efeito é o possível pagamento do retroativo, mas dos valores correspondentes àquele período, de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Esse período, amigos, está descrito de forma expressa na Lei Complementar 226. Portanto, é esse o período em que a lei se refere ao retroativo de forma literal. Por exemplo, se você estava para receber o quinquênio em alguma data entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 e não recebeu por conta do congelamento, você só foi receber em alguma data após 1º de janeiro de 2022, o retroativo será correspondente ao período entre a data que você deveria ter recebido e a data que foi efetivamente implantado. Resumindo, por uma interpretação literal, os entes federativos estão autorizados a pagar um retroativo correspondente ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Mas aqui é fundamental deixar algo muito claro. A lei ela permite, mas ela não obriga o pagamento do retroativo. E para isso, a própria Lei Complementar 226 impõe 3 requisitos essenciais para que esse pagamento retroativo possa ocorrer. São os seguintes requisitos. Primeiro, o ente federativo precisa ter declarado estado de calamidade pública durante a pandemia. Se lá, naquela época, ele não decretou estado de calamidade pública, ele não poderá pagar o retroativo. Aliás, essa lei como um todo, ela só vale para os entes federativos que decretaram estado de calamidade pública. Segundo, é necessário que haja uma edição de lei específica do próprio ente federativo autorizando o pagamento retroativo. E terceiro, o mais importante, deve haver disponibilidade orçamentária e financeira em estrita observância à lei de responsabilidade fiscal, sem qualquer transferência de encargos para outro ente. Sem o cumprimento desses 3 requisitos, ainda que o chefe de poder queira, não será possível juridicamente realizar esse pagamento retroativo, ok? Mas aqui, amigos, entra 2 perguntas muito importantes. Primeiro, o ente federativo precisa editar uma lei local para poder aplicar a lei do descongela? Segundo, essa aplicação é automática? Vamos lá. Amigos, se o seu ente federativo congelou algum instituto, algum benefício, com base, com fundamento direto na lei federal, por decorrência lógica, o descongelamento também deverá ser pela lei federal.
E como ela própria revogou o dispositivo que congelava, então o descongelamento desse instituto, desse benefício, também é automático. Mas se ele congelou algum instituto, algum benefício com base numa lei local, então o descongelamento desse benefício está desvinculado da lei federal. Como assim, Tamar? Amigos, o inciso 9 do artigo 8º da lei que congelou, ele tem uma parte taxativa e uma parte exemplificativa. Ele é taxativo quando menciona expressamente institutos como licença-prêmio, anuênio, triênio, quinquênio e sexta parte. E ele é exemplificativo quando ele diz outros mecanismos equivalentes, ou seja, vou dar um exemplo, ele não cita expressamente promoções e progressões. Aqui no meu estado, por exemplo, a promoção e a progressão também foram congelados? Sim, foram congelados, porém por meio de uma lei local e por um período diferente do período da lei federal. Outro ponto, a lei federal excepcionalizou, ou seja, livrou do congelamento os servidores das áreas da saúde e segurança pública, por meio da Lei Complementar 191, lá de março de 2022. No meu estado aqui, o Poder Executivo também excetuou a saúde e segurança pública, mas incluiu nas exceções também os professores, e também por meio de uma lei local. Perceba então que pode haver leis locais com algumas diferenciações em relação à lei federal. Então, a solução é a seguinte, repito, se algum benefício foi congelado com base direto na lei federal, por decorrência lógica, o descongelamento terá que ser também pela lei federal, pois ela própria revogou o dispositivo que congelava, e por isso ele é automático. E, em rigor, não precisaria de uma lei formal do ente federativo, mas eu defendo que haja essa lei por uma questão de segurança jurídica e até mesmo pelo princípio da motivação e do formalismo dos atos administrativos. Agora, quanto ao retroativo, se houver retroativo, amigos, daí, na minha opinião, qualquer que sejam as hipóteses, é necessário sim uma lei formal do ente federativo. E isso por quê? Porque ele está criando uma despesa e, por disposição do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele precisa comprovar a adequação dessa despesa. E, na minha opinião, isso não dá para ser feito mediante um ato infralegal. Bom, amigos, diante dessa nova realidade jurídica, o que o seu estado ou o seu município precisa fazer? Primeiro, ele pode realizar um levantamento completo dos servidores e dos benefícios que foram afetados com o congelamento. E por quê? Porque assim ele vai ter uma noção do alcance, do universo de servidores que ele vai precisar trabalhar. Segundo, ele pode fazer uma simulação de como ficará a recomposição dos 583 dias na contagem dos interstícios e com isso identificar a nova data de aquisição de cada benefício, porque a data base dos interstícios de cada servidor é diferente de uma para outra. Terceiro, amigos, ele pode elaborar também uma simulação do impacto financeiro de um eventual pagamento retroativo, para verificar se ele tem condições orçamentárias e financeiras compatíveis com a Lei de Responsabilidade Fiscal para poder fazer o pagamento retroativo. E quarto e último, ele submeter toda a forma de aplicação da lei federal à Procuradoria Jurídica do ente federativo para se resguardar juridicamente contra a correta forma de aplicação da lei. Então, somente a partir desses estudos técnicos e dessa precaução com a análise jurídica é que a administração vai poder ter uma decisão e tomar uma decisão segura em relação à forma de aplicação da Lei Complementar 226. Mas agora surge uma última pergunta. E como fica a situação dos aposentados? Esse é o tema para o próximo vídeo. Então, se você quer entender todos os desdobramentos desta lei, então curte, compartilha e aproveita, já se inscreva aqui no nosso canal e também lá no meu Instagram para você ser notificado quando eu postar o próximo vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu teria o prazer de responder, ok? E para quem é meu seguidor lá no meu Instagram, eu vou disponibilizar gratuitamente um e-book com o conteúdo deste vídeo para facilitar o seu acesso a tudo o que foi dito aqui. Então, já corre lá no meu Instagram, se inscreva, siga o nosso perfil e já garanta o seu e-book. Muito obrigado por você estar comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.